Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amante do NFL Draft. Estamos aqui para o segundo episódio do Draft Zone. Dessa vez, vamos falar aí 7 prospectos que você precisa conhecer no lado defensivo da classe e dar um panorama geral aí também dos jogadores do lado defensivo da bola, certo? Então, vamos com tudo! Bom, família, então vocês já conhecem o esquema aqui, você tem quem finge que sabe e quem sabe de fato, que é meu querido Christian Metalúrgico. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos lá, já começar esse programa. E, Christian, eu quero falar dos cornerbacks dessa classe, né? Então, separamos aqui uns nomes, cada um de cada posição, gente aí que eles precisam conhecer. Quero que você comece, então, falando do seu draft crush. Nate Wiggins, cornerback de Clemson. Apresente prospectos para os telespectadores. Então, o primeiro prospecto que eu vou trazer é Nate Wiggins, cornerback de Clemson, como o Alex falou. Um prazer estar aqui. Vamos mais um episódio, bonito, informativo. Então, Nate Wiggins é o meu cornerback dessa classe. Não é muito consenso. Ele, é difícil achar um Nate Wiggins corner dessa classe. Sim. Mas gosto bastante dele. É um cara que é meio levinho, meio magrelinho pra posição. Só que eu gosto muito da capacidade atlética dele. Ele joga muito bem mano a mano, tem versatilidade para jogar em zona, jogar na linha de scrimmage, jogar com 10 jardas de distância antes do snap. Ataca bem a bola no ar, não tem problema competindo no catch point. Ele teve ótima produção nos últimos 2 anos. É um cara que eu gosto muito. Não tem muito defeito no jogo dele. Acho que o único defeito dele é a fisicalidade. É um cara que, como eu falei, é magrelo para a posição. Ele perdeu 10, 15 libras para correr rápido no combine. Ele correu rápido, fez sua obrigação muito rápido. Só que ele tem problema esse problema no jogo dele. Não é o cara mais físico, não ataca bem no jogo terrestre. Só que eu gosto muito dele como no jogo aéreo no geral. Perfeito. Ele, aproveitando aqui, né, que teve um excelente jogo contra a North Carolina, interceptação aí do Drake May. Então, se você não viu o primeiro episódio que a gente falou sobre todos os quarterbacks da classe, entra aqui no canal do Endzone Brasil, acha o episódio, se inscreve, já deixa like nesse vídeo e no outro também, certo? Pra não deixar aí perder a viagem. Então, Nate Wiggins, cara, como você disse, é um cara bem atlético, eu gosto do upside que ele tem, né? Ele é um cara que tem quadris mais fluidos, é um cara paciente, é um cara veloz, né? Acho que ele tem o football IQ necessário, né? Ele tem os ball skills, vai bem contra homem, contra zona. É um cara que é o melhor corner cobrindo o passe, pelo menos, dessa classe, né? Acho que isso dá pra falar, né? Acho que os técnicos de Clemson até falaram que ele é o melhor que eles já viram, né? Não sei se eles estão hypando ele só porque é ele que vai ser draftado, os outros já estão aí na liga, né? Mas uma universidade aí que teve a Jay Terrell, que foi ao Pro, né? Então, é um cara aí que tem esse pedigree cobrindo o passe. Eu não sou tão fã quanto você, né? Não acho que ele vai terminar como meu cornerback 1 justamente por isso. Ele tem um frame, né, ele tem pouco peso, ele não complementa tanto no jogo terrestre, né? E claro, a principal função do corner na NFL é cobrir o passe, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que pode ser um problema para ele, sabe? Não só em relação ao jogo terrestre em específico, né? Mas em relação à saúde dele até, né? Ele é um pouco o Devonta Smith, assim, né? Que é um cara que eu era apaixonado, mas não sei se isso traduz tanto pro Wiggins, na minha visão, por ele jogar em outra posição, de fato, né? Eu entendo você tê-lo como CB1, apesar de não ser o que eu sinto, né, em relação a ele, mas eu acho que dependendo do time que ele cair, pode ser uma estrela na NFL, né? Isso pode acabar não afetando, ele pode dar essa sorte. Então, ele pode ganhar um pouco mais de peso também quando chegar na NFL, né? Tem um pouquinho de suco quando os jogadores chegam na NFL, então isso vai fazer uma diferençazinha, sem dúvidas. Então, é um cara que tem muito upside, é um prospecto que, sim, eu gosto, é um prospecto que vale uma escolha de primeira rodada para um time que tá precisando. Torcedores dos Eagles aí, meu Philadelphia Eagles, fiquem de olho, né? Não sei se vai ser de fato a escolha aí, mas tá ali nesse range, assim, eu acho que é bem possível, né? Então, é um prospecto que eu gosto, mas que tem esses defeitos, não tanto quanto você, mas que eu sou fã dele sim, né? E tá numa classe de cornerback aí que tem outros bons nomes, né? Tem mais um aqui que eu vou trazer, né, daqui a pouquíssimo, mas então é uma classe que tem aí o Teron Arnold, que é um cara muito sólido, é um cara que é uma classe, né, com o Chloe McKinstry, que jogou, a gente tá falando dele aqui em off, né, agora com o PP, né, que também jogou em Alabama. Então tem muitos nomes aí que devem sair na primeira e na segunda rodada, aí é uma classe bem profunda nessa posição.
Sobre a classe no geral, acho que é uma classe muito boa. Tipo, tem muito talento de topo. Não é um Derek Stingley, um Sauce Gardner nessa classe. Mas eu acho que tem nomes muito bons. Tipo, ali depois da escolha do Bucks, do Packers, ali no final da primeira rodada, eu gosto muito dessa classe de corner. Quinion Mitchell, corner de Toledo, muito bom, vem de universidade pequena, se destacou no processo pré-draft. Cooper DeJean, um safety corner, eu gosto mais dele como corner. Um corner branco, inclusive, isso é raro. Teremos um corner branco na NFL. Não sei se vai jogar de safety ou corner, não sei como os times verão ele projetando pela NFL. Enes Ragshaw de Missouri, um corner que eu gosto mais que a maioria, TJ Tampa. Essa classe é muito boa, somente nos 2 primeiros dias. Gosto bastante das opções. Então, seguindo nessa posição, né, o outro prospecto que eu trouxe aqui, que as pessoas precisam conhecer, é o Cooper DeJean, nosso cornerback branco nessa classe do draft. Né, Jason Kelce que fala que a corner, depois de quarterback, é a posição mais difícil aí do jogo, então os brancos nem tentam jogar. Né, o Cooper DeJean, né, tem o diferencial de ser um atleta muito absurdo. Então, ele tem o que precisa para jogar nessa posição, né? Eu gosto dele como cornerback, é um cara que tem tamanho, é um cara explosivo, é um cara agressivo, né? Tem ball skills, tem o football IQ que precisa para essa posição, um cara que tem uma boa técnica, aí é um cara que se diferencia no wings, né? De contribuir mais para o jogo terrestre, pelo atleticismo que ele tem. Então, é um cara que você pode usar, inclusive, em blitz, né? Ele é bem versátil, assim como você também trouxe, né? Então, um cara que joga no outside, pode ser muito bem usado no outside, mas também joga no slot, dá para jogar ali de safety, certo? Então varia um pouco nessa posição, né? Um cara que ele me lembra, assim, e pelo amor de Deus, não me joga em pedras, é uma comparação do tipo estilo de jogo mais do que o prospecto em si. É o Kyle Hamilton, né? Por mais que o Kyle Hamilton jogue mais para dentro do que o DeJean jogue para fora, como corner, é um cara que eu acho que você pode usar ele nessa posição, assim, de estrela na defesa do Vic Fangio, assim, sabe? Então, é um cara que é um pouco coringa, Jalen Ramsey, sabe? Que pode ser utilizado de várias formas dentro de uma defesa, assim, né? Ele não é um prospecto bom contra o Kyle Hamilton, só deixando bem claro, mas me lembra um pouco, assim, desse corner que joga um pouco mais em zona, que consegue marcar em homem a homem quando necessário, né? Mas é um pouco mais difícil para ele no sentido dos quadris, né? Que se esse é o ponto positivo para o Wiggins, né? Ele é um cara um pouco mais, né, durinho, porque ele é um cara que tem mais massa, né? Ele é um cara mais atlético, então ele consegue acompanhar o agressivismo mais rápido, mas talvez ele não conseguisse recuperar tão bem quanto o Wiggins, né? Então ele não é tão fluido assim, ele tem um pouco mais de dificuldade, não, mais uma vez, não que ele não consiga jogar, mas jogando em press, né? Quando o wide receiver é mais rápido, ele, né, quando ele consegue passar da fisicalidade dele, é difícil para ele se recuperar, sabe? Mas é um cara que eu sou fã. Queria ele no meu time, Philadelphia Eagles, aí falando de novo, porque precisamos de cornerback, por favor, Harry Roseman, mude as coisas aí. Mas é um cara que eu sou muito fã. Eu acho que, por mais que a gente tenha receio, né, igual um cara que eu era fãzaço, por exemplo, que é o Isaiah Simmons. Dá pra jogar em todas as posições, acaba não jogando em nenhuma, né? Mas eu acho que se ele for bem utilizado, é um cara que consegue ser um diferencial na sua defesa, né? É um cara que consegue fazer jogadas que vão mudar, vencer o jogo para você, né? Quando você tem esse tipo de prospecto na sua mão. Cara, eu amo o Cooper DeJean. Acho que é um cara muito subestimado nessa classe. Galera, ele é branco, ele não pode jogar de corner, mano. Olha o jogo dele, ele é muito bom, cara, muito experiente em cobertura em zona, tem o tamanho, tem a fisicalidade do jogo terrestre, tem o atleticismo, tem muita velocidade, é um cara que corre muito. Gosto bastante, dessa versatilidade. Acho que é um ponto muito mais positivo do que negativo, assim. Tipo, acho que ele consegue jogar como corner, né, Fel? Totalmente. Bom, então, seguindo em frente, vamos falar aqui da classe de linebacker, certo? Eu separei aqui um cara que eu gosto mais do que a média, eu acho, mais que a classe não seja muito boa, que é o Junior Colson, linebacker de Michigan, certo? Essa é uma classe que é de fato mais fraca, né? Os linebackers têm sido mais desvalorizados aí ao longo dos anos, então não é todo mundo que quer ser linebacker quando crescer, né? Então não tem tantos atletas aí vindo para a posição, essa posição mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Então era uma posição mais física, conter jogo terrestre, agora são jogadores mais leves que precisam conter mais o passe, já que a NFL é mais aérea, então não tem talentos aqui que eu vejo, né, que valam uma escolha de primeira rodada, né? Ali na segunda rodada, na terceira rodada já começam a sair os linebackers, eu acredito. E falando do Colson, né, que tava aí nessa defesa campeã de Michigan, né, é um cara muito inteligente, que lê muito bem o jogo, faz tackles muito bons, né, ele é um cara veloz, físico, vai bem contra o jogo terrestre também, sabe, por mais que ele seja bom, assim, cobrindo o passe, então é um cara
completo, né? Ele não se destaca muito, assim, né, em nada, mas é um cara que consegue fazer tudo muito bem, né? Tem um piso muito bom, por mais que ele não seja tão atlético, né? Então talvez o teto dele não é tão alto de conseguir fazer coisas muito absurdas no campo, né? Quanto você talvez precise, né? Talvez agora um pouco mais dos linebackers na NFL, mas é um cara sólido que vai dar um piso muito bom de produção para você, né? Então se é esse tipo de linebacker que seu time precisa, eu gosto do Junior Colson, né? Um time que talvez não use tantas blitz, né, para ele, né, eu não sei se ele vai tão bem em blitz assim, né, mas é um cara que não se destaca, né, mas eu, ao mesmo tempo, gosto do piso que ele te entrega, né, acho que ele jogou muito bem contra boas competições, tipo Alabama, o jogo contra Penn State, ele foi muito bem, sabe, então é um cara que, por mais que ele não brilhe os olhos, eu gosto muito do piso que ele te entrega quando ele chegar na NFL já. É um cara que, a primeira coisa que eu notei, cara, ele não se destaca em nada, ele, tipo, não tem nada demais, ele, tipo... É o DJ McCarthy, apesar de jogar em Michigan, é o DJ McCarthy desse grupo de linebackers, ele não te destaca em nada. É um cara que é um pouco undersized, tipo, a posição, ele tá, tipo, abaixo da média, só que eu acho ele muito sólido, lê bem o jogo terrestre, ele sabe se posicionar em cobertura em zona, tem agilidade, tem um range para cobrir de sideline a sideline, só que eu acho que ele não chega a ser elite ou ótimo em alguma função, entendeu? Em algum aspecto do jogo. Gosto dele, mas não... Tipo, segunda rodada, talvez. Terceira rodada, talvez. Gosto dele, mas não seria não vejo tanto potencial assim, não. Eu gosto mais de outros linebackers dessa classe, acima dele. Perfeito, eu ia te perguntar isso, porque assim, eu não sei se é porque eu torço para os Eagles, meu time simplesmente não tem linebackers, né? Então eu sinto que qualquer piso de linebacker ali para mim tá legal. Qualquer sabe? coisa eu tô aceitando. Não precisa de muito, assim, sabe? Então, né, eu gosto do piso que ele me entrega, sabe? Mais que o teto não seja tão alto. Então é um cara que eu sinto que eu gosto mais do que o consenso, né? Em relação ao Colson em específico. Mas fala um pouco da classe então. Você tem o Cooper, né? O Wilson, que são outros linebackers aí. Né? O que você acha um pouco deles, assim, apesar da classe ser mais fraca, né? Em relação a outras posições esse ano? Cara, então, o meu linebacker preferido dessa classe é o Peyton Wilson, linebacker de NC State, um cara que teve lesão pra caramba, ele tem muita experiência. Eu ia perguntar, você não sente medo em relação às lesões dele, não? Então, não tem como a gente julgar muito, entendeu? Tipo, a gente depende dos exames médicos, de como ele foi no Combine, a gente não tem informação, a gente vai ver onde ele vai ser draftado e aí sim a gente vai ter certeza. Pô, se esse cara sai na 5ª rodada, eu sei que sim, tem muito problema ali. Ele machucou, ele tem problema nos 2 ombros, então, tipo, você tá clear, você precisa do ombro, tipo, uma parte fundamental pra você jogar. Ele tem problema no joelho, acho que ele rompeu o ACL também. Mas eu acho que ele é o linebacker mais completo dessa classe, é o cara que... Ou ele pode sair no top 50 ou ser undrafted, tipo, bizarro. É um prospecto muito bizarro. Tem um range, tem um processamento mental, tem técnica, tem... Só que ele não é tão físico, não é tipo o Roquan Smith, não é, tipo, sei lá, até o Devin White. O Devin White é um cara muito, muito físico, entendeu? Mas eu gosto de outros linebackers dessa classe. Adrian Cooper é um cara muito mais específico. Adrian Cooper é linebacker de Texas A&M. Um cara muito explosivo. Ele tem que ser usado mais perto da linha de scrimmage. Um cara que vai criar muito splash plays. Criar muita big plays. O jogo dele contra a Alabama é fantástico. Tem velocidade, mudança de direção. Só que ele não tem um processamento mental, não tem muito instinto com o linebacker. Ele é um cara que precisa de muito mais experiência. Então, nessa classe você tem muitos Adrian Cooper, muito cara que é muito atlético, consegue fazer uma coisa específica, mas não é tão completo assim. E aí, quando você vê um cara que é meio sólido, ele não se destaca muito, tipo o Junior Colson. Tem outros caras no dia 3 que são cara... Não sei se eu gastaria uma escolha de 3ª rodada nesse cara. Mas eu gosto dos caras também. Taron Hopper, de Missouri, Cedric Gray, de North Carolina. Tem algumas opções aí, né, nessa classe, mas comparado a outras posições desse draft, acho que é muito abaixo do que a gente vê. Sim, né? O Cooper que é um cara mais atlético, né? Que vai mais usado em blitz, né? Teve esse jogo excelente contra a Alabama, quando você falou, né? Mas que não tem tanto, né, o football IQ que o Colson tem, por exemplo, né? Mas chega de falar de linebacker, ninguém liga pro linebacker, né? Vamos ser sinceros aqui. Falar exatamente. Agora dos edge rushers, porque eu quero falar muito do meu... Cara, acho que é meu principal draft crush dessa classe aqui, que é o edge de UCLA, Laiatu Latu.
certo? Então, se eu perguntei pro Christian se as lesões não preocupam, aqui, cara, com certeza preocupa, mas eu tô fechando os olhos, não quero saber. Tô pensando com o coração, porque é um cara que eu sou muito fã do jogo dele, né? Ele, né, jogava em Washington, se eu não tô enganado, e aí teve que se aposentar medicamente, né, por conta de uma lesão no pescoço. Depois ele se transfere para o UCLA, os médicos liberam ele para jogar, e aí desde então, para mim, foi o melhor edge aí do college, né, em produção. É um cara que tem um pass rush muito absurdo, né? Então é um cara que tem força, flexibilidade, ele explode, ele tem bend e principalmente, né, finaliza jogadas porque ele é um cara muito técnico. Então, cara, os movimentos de mão dele, ele sempre tem um plano, ele sempre tem um contra-ataque, ele sempre, né, faz coisas para depois fazer outras para pegar os tackles desprevenidos, né? Então, parece que ele tá lutando ali, sei lá, arte marcial, né? Então é um cara que eu curto muito isso e que tem como principal função ser um pass rush. Ele, de fato, não tem tanto atleticismo quanto talvez você gostaria de um edge rusher, né? Então isso dificulta para ele um pouco na corrida, né? Um cara que não faz aquele set the edge, né? Que a gente fala de segurar ali a ponta da linha para o jogo terrestre tão bem quanto outros jogadores. Mas, sabe, eu sou fã, pelo que ele me entrega como pass rush, né? Acho que se tem um cara que pode chegar e ter 10 sacks como novato, é o Latu, né? Não sei se eu apostaria nisso, né? Mas pode acabar caindo aí no draft, até por conta desse problema de lesão, mas é um cara que eu tendo mais acesso, né, em relação a isso, é um cara que eu gostaria de apostar pelo upside que ele tem, né, eu acho que ele já chega muito preparado, já pode contribuir, assim, desde o dia 1, e é um cara que, cara, jogando, assim, é muito apaixonante, né, assistindo contra a USC, né, contra o Caleb Williams, que era até um cara que, pô, também, toda hora o Lato ganhou muito matchup nesse jogo, o Caleb Williams tinha que ficar correndo de um lado pro outro, fazendo o Lato passar um pouco de mal, assim, mas também conseguiu finalizar as jogadas, né. Jogando contra Colorado também foi muito bem. Acho que, né, o matchup dele contra o Fuaga talvez já foi um pouco mais assim, né? Sofreu um pouquinho mais por não ser um cara que tem tanta força em relação à técnica que ele tem. Mas é um cara que eu gosto, né? Eu acho que se ele cair num time que consegue usar ele da melhor forma, que tem outros edges, né, para complementar o que ele faz, é um cara muito bom. Acho que uma boa comparação, assim, que eu vi esses dias, né? Acho que eu até te mandei. É o Trey Hendrickson, que é um cara que é bem subestimado, assim, mas que, cara, parece muito com o estilo de jogo do Latu. Cara, eu gosto da comparação do Trey Hendrickson, que é uma comparação que eu gosto bastante. Não é o mesmo nível, é a forma como eles vencem dentro de campo. TJ Watt. Sim. Ted do Steelers. Sim. Por quê? É um cara muito técnico, sabe usar muito bem as mãos, o cara que não peca no quesito técnico da posição, que sabe usar muito bem as mãos. É um cara que, tipo, não é o... Porque tem essa parada dos edges que, tipo, eu errei muito bastante nos edges dos últimos anos, porque é uma coisa que eu conceitei muito no passado. Porque tem edge que, tipo, domina no college puramente por força, movimento de força, por rush, speed to power, essas coisas. Só que isso é uma coisa contra tackles de, tipo, 18 anos, 19 anos numa conferência mais fraca. E aí você tá, tipo, dominando, só que aí você chega, você enfrenta Tyron Smith, Trent Williams, esses caras que, tipo, já viram muita coisa, já viram... tem muita força física. E não necessariamente é uma coisa que traduz muito na NFL. Só que no caso do Lato, é um cara que vence muito com as mãos. Ele tem um plano em mente quando ele vai atacar o offensive tackle. Muito disciplinado, cara versátil. Você vê contra ele vencendo contra guards, centers, tipo, com muita facilidade. É um cara que usa muito bem as mãos. Não é o cara mais atlético. Ele tem problema de, tipo, ele não gira tão bem, não contorna muito bem o arco, o tal do bend, né? Não é o mais explosivo dessa classe, mas é o meu favorito também. Perfeito. É um cara que, pô, eu sou muito fã de Latu. Vocês vão me ver falando bastante de Latu aí nesse próximo mês, né? Porque é um cara que eu sou muito fã. E falando da classe de Edge, né? Tem mais um aqui que eu vou passar a bola para você em instantes, mas também é uma classe que tem ali os 3 prospectos assim mais no topo, né? E não é tão forte, não tem um nome tão forte, talvez, né? Igual você tem em outros anos aí, Edges igual o Will Anderson, que foi escolhido super alto, né, no draft passado, não tem isso nessa classe.
mas você tem nomes interessantes, né? Acho que até mais ali pro final da primeira rodada, no dia 2, é uma classe que tem uma profundidade relativa, que você tem nomes aí que vão ser escolhidos aí na primeira rodada, esse Big Three, né? O Dallas Turner e o outro aí que eu vou te passar a bola para falar, né? Que estão aí, depende da ordem de quem é um cara mais pronto, quem preocupa com a saúde do Latu, quem é um cara mais atlético, né? Mas que é uma classe que vai ter nomes ali que vão contribuir para os seus times, né? Eu gosto dessa classe de Edge, não é tão forte no topo, não é um cara que você vai... Eu não gastaria uma escolha top 10, top 15 no Edge nessa classe, mas eu acho que tem profundidade, principalmente no dia 2. E o nome que eu vou destacar é George Verse, Edge de Florida State, um cara quase 6'4", 250 pounds, muito atlético, um cara muito explosivo, forte fisicamente, versátil, é um cara que você pode jogar tanto, tipo, fora do tackle, quanto, tipo, de frente pro guard, e ele vence de qualquer forma. Não é o mais refinado com as mãos, não é o mais consistente usando as mãos e atacando o adversário, só que eu acho que tem muita ferramenta atlética aí que me interessa bastante como prospecto. Então, ele só precisa incrementar alguns pontos no jogo dele. Tipo, ele não usa tão bem as mãos, às vezes ele faz o primeiro contato e não tem um counter, não tem um contra-ataque ali pra vencer, mas eu gosto bastante dele. Principalmente no final da primeira rodada ali, não sei, sei lá, a partir da escolha do Rams ali, eu ficaria muito confortável com ele. Gosto bastante de Jarvis. Sim, eu também sou fã dele, né? Tem gente que tem ele como Ed 1, então acho que não sei o quão fã eu sou em relação a essas pessoas, mas é um prospecto que eu gosto também, né? É um cara que, como você disse, ele não é tão técnico, mas a primeira coisa que eu anotei aqui é explode, que é um cara que é muito explosivo, né? Ele é muito atlético, ele até é melhor contra a corrida do que contra o passe, né? Ele tá um pouco contrário do Latu, assim, nesse sentido, né? Então, um cara que tem um piso muito alto e que você, como técnico, né? Se você acredita que você consegue ensiná-lo essa técnica de mãos, é um cara que vai ser excelente para você, né? Porque ele já tem o piso ali da atleticidade, né? Do atleticismo dele e o quão bem ele vai no jogo terrestre. Então, se você ensiná-lo ali técnicas de pass rush para ele conseguir vencer também com técnica para além do atleticismo, é um cara que vai conseguir aí, né, alcançar um lugar mais alto do que ele é hoje, né? Então, é um cara que eu gosto, é um cara que também, não sei se ele vai ser meu segundo ali, né, Ed em relação ao Turner, mas é um cara que eu sou muito fã também, que é o George Verse de Florida State, jogasse contra Clemson, né, que é uma das tapes aí que eu assisti, então sou fã dele. O George Verse, acho que ele é meu Ed 2, no final no ranking final que eu montei, acho que ele é meu Ed 2, só que ele tá acho que é a mesma prateleira ali, George Verse, Dallas Turner, Trop Robinson de Penn State, que também é um cara muito explosivo e tal. Darius Robinson. Acho que essa classe é muito boa, principalmente no dia 2. Acho que não top 15, não Will Anderson, esses caras aí que saíram no ano passado. Mas acho que tem opções muito, muito interessantes. Bom, meu querido, então passando aqui para a classe de safeties, certo? Sai um pouco aqui das trincheiras e ir lá para a secundária, que também é uma classe que não tem tanto talento aqui no topo. Nesse ano a gente não tem um Kyle Hamilton, né, que é um super unicórnio aí, né, mas tem uns nomes ali interessantes para a segunda, terceira rodada ali para o dia 2. Eu acho que você tem nomes que podem contribuir, certo? Então o prospecto que você precisa conhecer aqui é o Javon Bullard de Georgia. Vou te passar a bola aí para você apresentar ele para a galera. Então, o prospecto que mais chamou minha atenção dessa classe de safeties, que não é uma classe boa, tipo, não é. Você precisa um safety, busca na free agency, ou você busca um cara no dia 3, assim, muito atlético para desenvolver, mas na segunda rodada é difícil você achar algumas opções. Acho que não vai ter um safety no meu top 50 no final. Mas o prospecto que eu vou destacar é de Javon Bullard, safety de Georgia, é um cara que, tipo, pequeno para posição, só que ele tem o que você busca na posição no questão mental. Ele tem range de cobrir, de jogar centralizado, de jogar como um center field e cobrir de sideline na sideline. Ele tem muita versatilidade. Ele pode não ter o juice, não pode ter a velocidade, a explosão de outros caras, de outros safeties de alto nível. Mas eu gosto bastante. É um cara muito instintivo, tem ball skills, tem muito sólido, muito sólido. Não vai te comprometer no jogo terrestre
Só que se fosse apostar no safety no final da segunda rodada, eu apostaria nele. Eu acho que ele não tem um teto tão alto assim, né? Falta o tamanho ali, falta um pouco de, talvez, velocidade, assim, por mais que ele tenha esse range, assim, numa coisa de ser algo que chama atenção, né? Mais do que comprometer, né? Então, eu concordo contigo, né? Um cara muito inteligente, é um cara que é versátil também, você consegue descer ele um pouco mais, ele não é tão físico, mas ele não te compromete, como você falou, no jogo terrestre, é um cara que cobre bem, né? Tem ball skills, ele é um pouco dog, assim, né? Ele tem o The Dog em mim, eu acho, por mais que falte ele o tamanho dele, eu acho que sim. Né, é um cara interessante aí, jogando nessa defesa que foi muito dominante aí nos últimos anos, né? Ele é um cara... Acho que a nota 7 aqui também cabe um pouco pra ele, sabe? É um cara bem nota 7, assim, que vai ser interessante se você tiver no elenco, né? Você escolhê-lo como um bom valor de draft, né? Não é um cara que você precisa ter no seu time a qualquer custo, mas é um cara que pode, né, te ajudar a dar um piso bom de produção nessa posição, caso você não tenha, né, pegado aí alguém na free agency, etc. É um jogador interessante aí. Né, nessa classe que não é tão boa, como você falou. Eu gosto do Nubin, de Minnesota também. Eu acho que eu até prefiro ele ao Bullard, sabe? Que é um cara também que é uma build um pouco parecida, assim. Mas é uma classe que, de fato, não sei o quanto vale a pena escolher safeties esse ano, né? É uma classe, tipo, bem ruim mesmo. Tem que ser sincero. Tem uns nomes aí. Jaden Hicks, Washington State, que eu gosto dele. Cole Bishop, Utah. Cameron Kitchens, Miami. O mano de Texas Tech, que eu não sei pronunciar, Taylor Demerson, termina com Taylor Demerson, mas tem Kellen Bullock de USC, mas tipo, nenhum desses caras são prospect top 50, prospect que você entra na segunda rodada pensando, então... Sim. Claro, sim. Perfeito, tem que ser sincero mesmo. E, por fim, a posição que está faltando, e separamos mais um prospecto aqui que o Christian vai trazer para vocês, que é a posição de defensive tackle, né? E o prospecto é o Johnny Newton, de Illinois, certo? Então, eu sou fã também, tá? Eu sou fã desse aí, que eu apresentei ele pra galera. Então, é o meu favorito dessa classe, o Jerzan Newton, que eu chamo ele de Johnny, ele também, você vê no Twitter dele, é Johnny Newton. É Johnny, Jerzan é muito difícil de escrever. Então, sobre o Johnny, ele é um cara pequeno, como eu vou destacar também o Byron Murphy de Texas, são caras bem parecidos, são pequenos, são aquela bolinha de boliche, aquela bolinha de bilhar que, tipo, muito explosiva. Um cara pequeno, com muita explosão, agilidade, sabe usar muito bem as mãos, faz a contenção do jogo terrestre e usa bem as mãos para sair dos bloqueios. É um cara muito explosivo, mano, muito explosivo. Ele dominou na conferência nos últimos 2 anos. Não sei porque ele não tá sendo tão falado aí no top 15, no top 20, mas eu gosto muito dele. Gosto bastante dele. Pode não ter o tamanho, sei lá, do Jordan Davis, mas apesar de não ser tão bom assim, mas pode não ser o cara que vai lidar com 2 OL ao mesmo tempo, mas gosto bastante, o cara é muito explosivo. Pois é, eu ainda não assisti o Murphy, mas acho que o Newton que eu assisti, né, pra gente fazer aqui o programa já, vai acabar sendo o meu DT1 também. Eu sou fã dele, ele que destruiu o Penn State quando jogou aí, né, que eu lembro de assistir o jogo, né. Ele é um pass rush muito bom, então acho que cada vez mais a gente procura defensive tackles que tenham esse arsenal de pass rush, né. Então um cara que também é muito técnico com as mãos, ele é muito explosivo, né, usa a bola de boliche, assim, parece até que é uma bola de boliche pegando fogo, sabe? É um cara que, corta ali pelo meio da OL, ele já tá lá no backfield, sabe? Então, é um cara que, ao mesmo tempo, como você disse, né? Ele falta um pouco de tamanho para ele, então, ele por estar dentro ali da linha, né? Vai sofrer mais com double teams, então seria bom que você tivesse outro tackle maior ali junto com ele, né? Para tentar dificultar um pouco para a defesa de ficar fazendo double team nele o tempo todo, mas é um cara que consegue lidar com isso de certa forma, né? Querendo ou não, vai ter mais experiência aí na NFL, né? Então, é um jogador que eu gosto bastante também, né? Ele é bem versátil, dá para você colocar ele, né, em outras posições, ele dá ali não necessariamente como edge, mas em outros alinhamentos, né? Então, é um cara que eu gosto, né? Apesar do tamanho aí, acho que ele dá esse potencial, acho que às vezes, né, vai ser a escolha ali do Los Angeles Rams para substituir Aaron Donald, né? Não sei, às vezes o Byron Murphy também, né? Mas é um cara que eu acho que também está sendo um pouco subestimado nesse processo, né? Pelo que ele já apresentou aí no college football. Eu acho que deveríamos estar falando melhor dele, né? Talvez as pessoas estejam
pensando um pouco demais em relação ao Johnny Newton. Sim. Eu acho que é muito porque ele teve lesão também, ele perdeu o processo pré-draft quase inteiro. Ele vai fazer um workout com os times no mês de abril, mas é um cara muito subestimado. A galera só fala de Byron Murphy, mas Johnny Newton precisa se falar. Sobre o Byron Murphy, é mais um cara explosivo, pequeno, que ali na frente do guard. Igual ele. Então é um cara que joga de 3-tech, né? Que a gente fala que fica na frente do guard. Muito juice. Explosivo, rápido, acelera muito rápido. Tem a versatilidade, tem um plano para atacar o OL. Só que é a mesma coisa do Johnny. Não tem a melhor âncora no jogo terrestre, não tem o tamanho e envergadura. Só que o que difere os dois para mim é como eles usam as mãos. Eu acho que o Johnny é um pouco mais refinado com as mãos, mas acho que o potencial dos dois é, sensacional. Acho que, eu gosto bastante dos dois. Classe não é tão interessante assim. Classe de DT, esse DT está sendo uma posição muito valorizada. Recentemente você vê contrato muito absurdo, do Christian Wilkins, recentemente, nessa free agency. Mas eu apostaria nesses dois na primeira rodada, com certeza. Eu acho que esses dois são os defensive tackles, né, da primeira rodada ali. Depois deles tem um drop-off, né, para os outros jogadores da classe. Eles têm o Jack Michigan, enfim, outros nomes. Mas esses são os dois, assim, principais que, de fato, vocês precisam conhecer em relação aos defensive tackles. São caras muito parecidos, que devem sair ali mais ou menos no mesmo range, né? Às vezes Seattle ali, Los Angeles, acho que vai ficar um pouco ali fora do top 15, talvez alguém arrisque mais para cima, mas também não acho que vai acabar sobrando pro final da primeira rodada, sabe? Mesmo que defensive tackle, né, como você disse, né, tem sido mais valorizado, mas não é a posição mais valorizada do mundo, né? Não tem um Jalen Carter nessa classe, por exemplo, né? Acho que vai ser escolhido ali nesse range ali do top 20, 25, assim, são caras que vão fazer valer essas escolhas, né? Eu acho que eles vão precisar ali de complementos na linha, né, em relação ao tamanho deles, para a sua linha não ficar tão fraquinha, pequena demais, pelo fato deles serem undersized, mas são jogadores que têm um teto alto, né, relativamente por conta disso, né, pelo plano que eles têm no pass rush, que, querendo ou não, é o que os times da NFL procuram cada vez mais, né? Quem consegue afetar o quarterback ali pelo meio da linha, né? Que é muito importante, né? Onde é mais difícil para o quarterback lidar com a pressão, de ficar mais difícil para ele sair ali. É muito do legado aí do Aaron Donald, né? Que se aposentou, saudades, inclusive, da NFL aí. É isso, meu querido. Então, passamos aí pelos 7 prospectos, pelo menos um de cada posição aí. Falamos um pouco geral da classe e todo mundo precisa conhecer. Então, muito obrigado, você aí que assistiu. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal da Endzone do Brasil, vai ver o episódio que a gente já gravou sobre quarterbacks. Semana que vem tem episódio da gente falando das posições de ataque, certo? Então, wide receiver, running back, offensive tackle e essas posições a gente chega aqui com vocês com mais episódio para semana que vem. Christian, se despeça da audiência. Um beijo, prazer gravar com você, meu querido. Um prazer gravar isso aqui. Pô, gostei muito do episódio de quarterbacks, gostei mais desse aqui, sou parcial mesmo. Vai ser muito legal. Eu tô muito animado com o próximo episódio. Somente o ataque tem essa classe no ataque é absurda. Tem muito QB bom, muito wide bom. Então, fique ligado. Faça sua obrigação, deixe o seu like. É só deixar o like, pô. Não tem problema. O seu dedo não vai cair. Compartilha com um amigo aí que tá começando a ver o draft. Seu time precisa de compartilha no grupo. Torce pro Steelers, torce pro Niners. Compartilha no grupo. Faz o básico. É isso, família. Valeu, tamo junto!